Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo, lá para o comecinho de tudo, para uma história fascinante que moldou o mundo como o conhecemos. Vocês já imaginaram um tempo em que todo mundo, mas todo mundo mesmo, falava a mesma língua? Sem barreiras de comunicação, sem precisar de tradutor, todo mundo se entendendo perfeitamente. Parece um sonho, né? Pois é. Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11, essa era a realidade. A humanidade, unida por um só idioma e um só propósito, decidiu construir algo grandioso. Eles pensaram: vamos construir uma cidade e nela uma torre tão alta que alcance os céus. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pela face da terra. Essa era a Torre de Babel. A intenção por trás parecia boa. União, progresso, um grande feito de engenharia. Mas havia um problema sutil, porém profundo, na motivação deles. Eles estavam construindo a torre para a própria glória, para fazer um nome para si mesmos. A motivação era o orgulho, a autossuficiência. Eles queriam alcançar os céus por suas próprias forças, sem depender de Deus. E queriam evitar o plano original de Deus, que era que a humanidade se espalhasse e povoasse toda a terra. Era uma tentativa de controlar o próprio destino, de centralizar o poder e a fama em um único lugar. Deus, vendo essa atitude, percebeu que essa unidade, baseada no orgulho, levaria a humanidade a um caminho perigoso. A Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E ele disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Em outras palavras, essa unidade sem limites e sem a direção de Deus poderia levar a males ainda maiores. Então, para conter essa ambição orgulhosa, Deus tomou uma atitude drástica. Ele confundiu as línguas. De repente, o engenheiro não entendia mais o pedreiro. O líder não conseguia mais dar ordens. O caos se instalou. As pessoas que antes trabalhavam juntas em perfeita harmonia, agora se olhavam sem entender uma única palavra. A comunicação, que era o pilar daquele projeto, ruiu. Imaginem a frustração, o desespero. As pessoas começaram a se agrupar com aqueles que falavam a mesma língua que elas. E, naturalmente, esses grupos se separaram e se espalharam por toda a terra, exatamente como Deus havia planejado desde o início. A grande torre, símbolo do orgulho humano, foi abandonada. A cidade de Babel se tornou um memorial da desobediência e da confusão. Agora, vamos trazer essa história antiga para os nossos dias. Será que ela ainda tem algo a nos dizer? Com certeza. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma Babel moderna. Só que a nossa confusão de línguas não é apenas sobre idiomas diferentes. Claro, essa barreira ainda existe, mas a tecnologia, como os tradutores automáticos, nos ajuda a superá-la. A verdadeira confusão de hoje é a confusão de ideias, de valores, de propósitos. Pense nas redes sociais. É uma grande praça pública global, onde todos podem falar. Teoricamente, estamos mais conectados do que nunca. Mas na prática, parece que estamos cada vez mais divididos. Cada um fala a língua da sua própria bolha, da sua ideologia, no seu grupo. Discutimos, brigamos, cancelamos uns aos outros, mas raramente nos entendemos. Estamos todos falando ao mesmo tempo, mas ninguém está realmente ouvindo. Construímos nossas próprias torres de opiniões, tentando fazer nosso nome, provar que estamos certos e que os outros estão errados. A motivação por trás de muita da nossa construção, hoje em dia, é a mesma da Torre de Babel. Orgulho, autossuficiência, a busca pela fama e pelo reconhecimento. Queremos construir nosso próprio legado, alcançar o céu com nossas próprias forças, seja na carreira, na vida pessoal ou na influência digital.
E muitas vezes, nessa busca, nos esquecemos de um propósito maior, de valores como humildade, empatia e amor ao próximo. A lição de Babel não é que a unidade é ruim. Pelo contrário, a unidade é poderosa. O problema é a base sobre a qual essa unidade é construída. Quando ela é firmada no orgulho e na autoglorificação, ela se torna destrutiva. A verdadeira unidade, aquela que constrói pontes em vez de muros, é baseada na humildade, no respeito e em um propósito que vai além de nós mesmos. A história bíblica não termina na confusão de Babel. Ela aponta para uma solução. No dia de Pentecostes, descrito no livro de Atos, acontece o inverso de Babel. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles começam a falar em outras línguas. Mas dessa vez, não era para causar confusão. Era para gerar compreensão. Pessoas de diferentes nações que estavam em Jerusalém ouviam a mensagem do Evangelho, cada uma em sua própria língua. Onde Babel dividiu, Pentecostes uniu. A mensagem era de reconciliação com Deus e uns com os outros, através do amor e do sacrifício de Cristo. Então, qual é o nosso desafio hoje? É reconhecer as torres de orgulho que estamos construindo em nossas vidas e em nossa sociedade. É buscar uma comunicação que não seja apenas para falar, mas para ouvir e entender. É construir pontes de empatia em vez de muros de julgamento. É buscar uma unidade que não se baseie em nosso próprio ego, mas em um propósito maior de amor, serviço e reconciliação. Que possamos aprender com a antiga história de Babel para não repetirmos os mesmos erros em nossa era moderna. Obrigado por assistir até aqui. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Um grande abraço e até a próxima.